Aí. Bom, gente, agora vamos de arremessos. E aí, na sequência, a gente faz as questões de sala. Ah, bom, a situação aqui, na semana passada, a gente trabalhou com a queda livre, né? Na queda livre, a gente falou um pouquinho sobre como que a posição varia, como que a velocidade varia, sobre a questão de que o corpo, na queda livre, tá meio dando microfonia, parece. Na queda livre, o corpo ele é abandonado do repouso e vai descrevendo um movimento uniformemente variado com aceleração 10. Aqui a história é a seguinte: eu tenho um corpo e eu vou arremessar ele para cima. Então, se o corpo vai ser arremessado para cima, ele automaticamente tem uma velocidade inicial que não é zero. Uma velocidade inicial diferente de zero. Senão ele não sairia do solo, tá? Ele vai subir até atingir uma altura máxima. Até atingir uma altura máxima. Máxima. Ok? E essa é a situação. A partir do momento que ele atinge a altura máxima, acho que tem o microfone aberto. A partir do momento que ele atinge uma altura máxima, ele entra no processo de repouso e começa a voltar. E o nosso objetivo é descrever essa situação matematicamente. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter neste caso, gente? Como a gente está trabalhando com movimento de subida e descida, a gente precisa adotar aqui o que, que nós vamos chamar de sentido positivo da trajetória. Lá na aula de queda livre, eu não sei se vocês se lembram, eu tinha dito assim: olha, gente, quando eu trabalho com queda livre, o que que eu faço? O corpo está lá em cima, né? Ele vai cair. Eu gosto de trabalhar na queda livre com o corpo caindo, saindo da origem. Então, a posição inicial para mim na queda livre, ela lá em cima, e aí eu adoto para baixo como sendo sentido positivo. Aqui eu faço totalmente o contrário. Eu penso assim, bom, se o corpo está partindo do solo, eu vou considerar que ele está partindo da origem. Então, a minha origem no arremesso, ele é o solo. Eu já vou colocar aqui, origem. Origem. S igual a zero. Como ele está subindo, eu gostaria que ele tivesse cada vez ocupando posições positivas. Então, na minha trajetória, o sentido positivo, eu adoto para cima. Eu adoto para cima o sentido positivo. Opa, peraí. Sentido positivo. Isso vai ter uma implicaçãozinha. Isso vai ter uma implicação. A partir do momento que eu adoto como sentido positivo o sentido para cima, a minha gravidade vai assumir um valor negativo. Porque na subida, o corpo está freando. Ele está em movimento de frenagem, digamos assim. Então, para mim, a gravidade é negativa. Então, todas as equações que a gente for usar a gravidade, ela vai vir com um valorzinho negativo na conta. Outra implicação que esse sistema me dá, né, de dar essa referência aqui para cima é positiva, é o seguinte: na subida, a velocidade é positiva. Ah, por que que ela é positiva, Danilo? Porque você está adotando que tudo que está para cima é positivo. É como se o corpo estivesse andando em movimento progressivo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí ele chega aqui na altura máxima, na qual a velocidade do corpo é zero. Então, tipo, por uma fração de segundo, esse corpo para e começa a descer de volta. Na descida, como a velocidade está para baixo, ela assume valor negativo. Descida, a velocidade é negativa. Tudo bem?
E aí, então, a gente pode, a partir do momento que nós consideramos isso, então, só recapitulando, né? Origem é o chão, ele partiu da origem. Para cima é positivo. Então, se para cima é positivo, a velocidade de subida é positiva, a velocidade de descida é negativa e a gravidade é negativa. E aí precisa tomar um cuidado aqui. A gravidade ela não troca de sinal em nenhum momento. O que troca de sinal é a velocidade. Ora para cima, ora para baixo. A gravidade ela está sempre para baixo. Então, a gente pode classificar o movimento. Classificação do movimento. Classificação do movimento. A classificação é a seguinte: na subida, subida. Na subida, a velocidade é positiva. Então, se a velocidade é positiva na subida, o movimento é progressivo. Progressivo. Tá bom. Só que, pelo fato da gravidade estar atuando para baixo, o corpo ele vai desacelerando na subida. Então, ele é um movimento progressivo retardado. Pronto. Chegou lá embaixo, chegou lá em cima, parou e vai descer. A partir do momento que ele desce, a velocidade troca o sentido. Então ela tava, a velocidade que estava apontando para cima, acho que não foi aqui, né? Isso. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Parecia um vento, né? Batendo. A velocidade que é para cima na subida, obviamente, ela vai trocar a direção, o sentido, perdão, ela vai apontar para baixo. Então na descida, o movimento passa a ser retrógrado, porque ele está indo contra o sentido positivo. Contra o sentido positivo. Só que o que que acontece na descida, gente? A velocidade é negativa. A aceleração vai deixando ela cada vez mais negativa. Cada vez mais negativa. Então ele se torna um movimento acelerado. Tá? É basicamente essa a situação do arremesso. Para cima positivo, subida progressivo retardado, descida retrógrado acelerado. E a gente vai confirmar essas coisas todas a partir do momento que você escrever as funções horárias. A gente vai escrever aqui as funçõezinhas horárias e vai dar tudo certo, tá? Tudo bem? Quando eu falo em escrever função horária, gente, eu quero o que a gente quer fazer aqui é uma análise de duas coisas. Exatamente igual a gente fez na queda livre. Como que varia a velocidade por tempo? Como que é o gráfico de velocidade por tempo? E depois como varia a posição por tempo. E aí nós vamos tirar algumas conclusões a partir disso, tá? Então, esse é o contexto do arremesso. Vamos analisar aqui, ó. Primeiro, velocidade em função do tempo. Em função do tempo. Bom, para analisar a velocidade em função do tempo, a gente precisa da equação de velocidade. Nós estamos falando de movimento uniformemente variado. Então, se eu estou falando de move, eu estou falando disso aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Vovô ateu. Certo? Só que dentro do nosso contexto, a gente sabe o valor da gravidade, né? A gente vai continuar usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que aí temos um detalhe. Por causa do nosso sistema de referência, esse valor passa a ser negativo. Por causa desse sistema de referência que a gente adotou. Aí você pode dizer assim para mim, Danilo, mas puta, eu não gosto de trabalhar com a gravidade negativa. Se você não gosta de trabalhar com a gravidade negativa, você se fudeu, na verdade. Porque o que que acontece? Para eu não trabalhar com a gravidade negativa, o que que eu tenho que fazer com esse sistema de referência?
Pensa comigo. Você vai ter que adotar que para baixo é positivo. Só que se você fizer isso, qual é o problema que você ganha? A velocidade de subida passa a ser negativa e pior, a posição passa a ser negativa, porque ele vai estar subindo. Percebe o problemão? Então, você tem duas escolhas. Ou você trabalha com a gravidade negativa, ou você trabalha com a velocidade e a posição negativas. Eu acho melhor trabalhar só com a gravidade negativa, é uma coisa menos traumática. Por isso que eu escolho sempre para cima positivo, tá? Só para deixar essa discussão, colocar essa história. Porque você fala, eu quero que para cima seja negativo. Tá bom, tudo bem. Então, as equações vão ficar com a velocidade inicial negativa, as posições negativas. Fica bem mais chato de trabalhar. Então, ó, como que fica o vovô ateu para um arremesso? O vovô ateu para um arremesso, ele fica assim, ó, V igual a V0 menos 10t. Ó, isso para qualquer arremesso na Terra. V igual a V0 menos 10t. O que que varia nesta conta? A inicial. A inicial, certo? O que que dá para perceber nesta conta? Quando é que ele atinge a altura máxima? Não é no momento em que a velocidade é zero? Pensa comigo. Para essa conta dar zero, você concorda que isso depende do valor de V0? Certo? O que que isso quer dizer do ponto de vista físico, gente? Isso quer dizer o seguinte: quanto mais rápido o corpo sair daqui, mais tempo ele demora para atingir a altura máxima. Mais tempo ele vai demorar para atingir o V igual a zero. A gente pode observar isso, perdão, por gráfico. É sempre bom desenhar. Vamos lá. Gráfico. Desenhar aqui uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pronto. 1, 2, 3, 4. Eu vou desenhar o gráfico assim, ó. Pronto. V em metros por segundo e T em segundos. O gráfico é V igual a V0 menos AT. Como a gente já discutiu nas aulas de Move, isso é um gráfico de primeiro grau, uma função de primeiro grau, portanto, é uma reta, só que ela tem o coeficiente angular negativo. Ou seja, o númerozinho que está ligado no T é negativo. Isso significa que essa reta é decrescente. Então, ela parte de onde? Ela parte do V0. Ela parte do V0. Seja ele qual for. A única coisa que não pode ter, o V0 não pode ser zero, né? Senão o corpo não sai do chão. Aí esse corpo, ele vai subindo. Perdão. Esse corpo, ele vai subindo. Se ele vai subindo, a velocidade vai caindo. Vai caindo, ele vai fazendo isso, ó. Pô. O que que acontece nesse ponto aqui do gráfico, gurizada? Esse é o tempo onde ela atinge a altura máxima, não é? Então a gente poderia dizer que esse ponto ele representa o instante no qual o corpo alcançou a altura máxima. Ah, e outra coisa, né? É o que a gente chamava de inversão de sentido. Vai virar. Tudo bem? Outra coisa importante. Eu vou dar um nome para esse instante. Eu vou chamar de T subida. É o TS. TS. TS é o tempo de subida do corpo. É o tempo de subida do corpo. Ok? Outra coisa importante, gente. Olha para esse gráfico. Que figura a gente está enxergando ali? Um triângulo.
Adivinha o que acontece se eu tirar a área desse triângulo? O que eu acho? O delta S. Altura. Altura. Não foi isso que ele andou? Então, ó, uma outra coisa importante em exercícios de arremessos, tá? Isso aqui, ó, é o H máximo. Se você tirar a área disso aqui. Base vezes altura sobre 2 dá a altura máxima. Dan, você pode repetir de novo, por favor? Qual parte, Anjo? A partir desse gráfico, ficou meio Tá, confuso para mim, por favor. tudo bem. O gráfico, ele está mostrando a velocidade em função do tempo. Então, tipo, primeiro, o gráfico está mostrando que a velocidade está caindo. Quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, quando a velocidade deu zero, esse é o ponto onde a velocidade cai para zero, certo? Quando a velocidade cai para zero, significa que ele chegou aqui, ó. Chegou aqui, nesse ponto de altura máxima. Então, o que que a gente aprendeu na aula de Move? Toda vez que você tem um gráfico de velocidade por tempo, se eu tirar a área, eu acho delta S. Repetindo, gráfico de velocidade por tempo, se eu tirar a área, eu acho delta S. Então eu escrevo assim, ó, área igual a delta S. Só que nesse contexto, o que que é o delta S? De novo aqui, ó. Não é isso aqui que ele andou? Ele saiu daqui de baixo, veio freando e parou aqui. Então, quando você tira a área daquele gráfico, você está achando, na verdade, a altura dele, a altura máxima. Então, muitas vezes, a resposta da questão, ela vem por cálculo de área. O cara te dá um gráfico, pergunta, qual que é a distância que ele subiu? Qual que é a distância que ele subiu? Você calcula a área e você acha o valor daquela situação. Entendeu agora? Ficou claro a relação das coisas? Ficou assim, Gráfico, muito obrigada, viu? gráfico de velocidade por tempo, área, delta S. Fechou. Agora, pera um pouquinho. Vamos descer. Quando eu vou descer, o que que acontece com o sinal da velocidade? Inverte. E aí, a aceleração. Agora presta atenção que eu vou falar uma coisa que não é muito certa, mas tudo bem. A aceleração estava atrapalhando a velocidade. Estava atrapalhando, ó. O corpo está ficando lento. O que que a aceleração passa a fazer a partir desse momento? Ajudar a velocidade. Ou seja, agora, o que vai acontecer com a velocidade é isso aqui, ó. Ó, ó. Então, nesse trecho aqui, o movimento era progressivo, retardado, tá? Eu vou fazer o seguinte, como vocês já sabem que a área é isso, eu escrevi ali, aqui eu vou escrever assim, ó, prog, nossa, prog, retarde, prog, retarde, progressivo, retardado. Aí o que que começa a acontecer com a velocidade? Ela fica negativa. Só que você está percebendo que ela está ficando cada vez mais negativa? Ou seja, ele está acelerando. Então agora ela passa a ser retrog, retrog, acelerado, aceler. Tudo bem? Beleza? Agora olha que interessante. Ele vai cair, não vai? Ele vai cair. Então você concorda que em algum momento ele vai atingir o solo. Tenta imaginar o instante imediatamente anterior a ele bater no chão. Que a hora que ele bater no chão, a velocidade é zero. Acabou. Mas imediatamente antes dele bater no solo, ele vai ter uma velocidade final, não vai? Vem cá. Olha o que vai acontecer agora.
Ele vai ter aqui uma V final. V final. Ele vai ter uma V final num instante T final. Concorda? Então, vamos tentar recapitular, porque agora a gente vai tirar duas conclusões importantíssimas. Ele foi lançado com velocidade V0, foi subindo e foi freando, foi subindo, foi freando, foi subindo, foi freando. Quando ele atingiu a altura máxima, a velocidade dele caiu a zero, e agora ele começou a descer. Descer acelerando, descer acelerando, descer acelerando. Imediatamente antes dele colidir no solo, ele tem uma velocidade final e um tempo final. Agora, para pensar uma coisa aqui. O que que acontece se eu tirar a área deste trecho aqui? Desse trecho em azul. O que que eu acho? A área não dá o delta S? Se eu tirar essa área, eu não vou achar o mesmo valor que eu tinha achado antes? Porque, pelo amor de Deus, se ele subiu 20 metros, ele tem que cair 20 metros. Então aqui, a área azul também dá o delta S. Sabe o que isso quer dizer, pessoal, na prática? Primeiro quer dizer uma coisa óbvia, tudo que sobe desce na mesma distância. Mas mais do que isso, se essa área é igual a essa, eu posso dizer que esses triângulos são iguais. Eu posso dizer que esses triângulos são iguais. E o que que isso quer dizer em termos práticos? Se esse triângulo é igual a esse, eles têm que ter a mesma base e tem que ter a mesma altura. Quais são as duas conclusões que eu tiro a partir dessa observação? Primeira, o tempo que ele demora para subir tem que ser igual ao tempo que ele demora para descer. Aqui, você tem o tempo de subida, ó. Subida. E aqui você tem o tempo de descida. Então, eu já sei conclusões. Vou escrever aqui. Conclusões. A primeira delas, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Detalhe, hein? Nós sabemos calcular tempo de queda. Quanto que vale o tempo de queda? 2H sobre G na raiz. Te deduziu isso na semana passada. Hum, alguém não assinou a lista? Ah, e a outra conclusão? O que tem que ser igual também? Tá vendo isso aqui? A altura? Tem que ser igual à altura do outro. Só que a altura do outro não é a velocidade final. Então, o que eu concluo também? Que a velocidade inicial é igual à velocidade final. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: o movimento é espelhado. O movimento de subida e descida ele é espelhado. Então, por exemplo, imagine o seguinte, ó, o corpo sai daqui com uma velocidade de 100 metros por segundo. Numa velocidade de 100 metros por segundo, ele vai demorar 10 segundos para subir. Para aqui. Agora ele volta. Quando ele volta, ele cai mais 10 segundos. E chega aqui com velocidade em módulo 100 metros por segundo também. Tá bom? Beleza? Gente, isso aqui é uma regra. Você pode guardar essas duas coisas. Inclusive, isso aqui vai ser importante para o próximo assunto, que é lançamento. A gente vai usar muito isso nos lançamentos. Essa história de que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Tá bom? Beleza?
Só mais uma outra pergunta para a gente passar para o sorvetão. Quanto dá essa área mais essa? Hã? Quanto dá área vermelha mais área azul? Zero. Por quê? Porque uma é negativa. E fisicamente falando, o que você está calculando se você soma a área vermelha mais azul? O delta S total. E o delta S total não tem que ser zero? Porque se ele sai daqui e volta para cá, qual é o delta S total? Deu para entender? Não confundir com distância percorrida. Se o cara perguntar assim, qual a distância percorrida? 2H. H para subir, H para descer. Mas o deslocamento é zero. O deslocamento é zero. Tá? Beleza? Tá, agora vamos para o sorvetão. Posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Cara, quando você está trabalhando com posição em função do tempo, então você tem S igual a S0 mais V0t mais Professor, aceleração sobre 2t ao quadrado. Certo? Aqui é o professor, seguinte. Oi. aí em conclusão, o que está escrito embaixo, que está pequenininho? Tempo de subida igual a tempo de queda. Tempo de subida igual a tempo de queda. E velocidade inicial, tô aumentando um pouquinho aqui, igual a velocidade final. Aqui. Tempo de subida igual a tempo de queda. E velocidade inicial igual a velocidade final. Tá? Bom, voltando para o sorvetão. No nosso sistema de referência, volta aqui um pouquinho rapidão, ó, ele partiu da origem, certo? A gente adotou que o solo é a origem. Tá bem. Então, solo, origem, isso aqui vai embora. Zero. O V0 não é zero. V0 não é zero. Ele é algum valor. Então, como que fica o sorvetão para o arremesso? V0t menos 5t ao quadrado. Isso é o mais próximo que a gente pode chegar de uma equação de arremesso. Ó, V0t menos 5t ao quadrado. Chama a atenção da gente aqui para duas questões. Primeiro, o sinal negativo, já que a aceleração está com sinal negativo no nosso sistema de referência. E o 5 vem da onde? A aceleração sobre 2t ao quadrado. Aceleração sobre 2t ao quadrado. Aí. Bom, isso é uma parábola. Felizinha ou tristinha? Com cavidade para... Sim, esqueci isso aqui para cima ou baixo. É para cima, né? É. Com cavidade para cima ou com cavidade para baixo? Para baixo por causa do sinal. Então vamos lá. Bora, bora. Ah, peraí. Eu quero fazer uma coisa. Eu não vou desenhar aqui, tá? Eu vou desenhar desse lado. Você já vai entender por quê. Se você não quiser desenhar os dois de novo, não precisa. Mas eu acho legal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Pronto. Tá. Eu vou desenhar os dois gráficos comparando velocidade com tempo. O gráfico de velocidade é esse aqui, ó. Tá? Mas eu vou desenhar ele de novo porque eu quero que vocês percebam algumas coisas que vão ajudar a entender. Bom, se ele está partindo da origem, esta parábola tem que partir do zero, concorda?
Então vem aqui, ó. 0. Aí o corpo vai subindo. Só que ele vai subindo em movimento retardado. Ele vai subindo em movimento retardado. Então ele faz isso, ó. O que que significa essa curva meio... como é que eu posso explicar? Você está percebendo que isso é um pedaço de uma parábola. Você está percebendo que essa curva está perdendo a inclinação? O que isso quer dizer? Ele está freando. Ele está andando cada vez menos no mesmo intervalo de tempo. Ele está andando um ΔS cada vez menor. Quer ver? Ó? Divide isso aqui em 2 momentos. Divide isso aqui em 2 momentos. Ó. Chama de T1 e T2. Ó. Tá vendo esse intervalo de tempo aqui? Ó? Deixa eu aumentar, senão o pessoal de casa não enxerga. Ó. Tá vendo esse intervalo de tempo aqui? Chamei de T1. Tá vendo esse intervalo de tempo aqui? Chamei de T2. Não sei se vocês percebem que ele anda muito mais no T1 do que no T2. Isso mostra que ele está freando, tá vendo? Isso mostra que ele está freando. Aí ele atingiu a altura máxima, Hmax. Aqui, ó, altura máxima. A partir do momento que ele atinge a altura máxima, ele começa a descer. Então ele faz isso aqui, ó. Ó. Tudo bem? Então ele sobe freando, desce acelerando e volta para o chão. Pelo amor de Deus. O corpo está fazendo uma trajetória retilínea. Ele não está fazendo isso. Porque isso é uma confusão muito comum. Aparece assim na questão. Aparece esse gráfico e o cara fala assim: o corpo está fazendo uma trajetória parabólica. Não, isso não é gráfico de trajetória. Isso são as posições do corpo ao longo de uma reta. Tá? Cuidado, eu não estou fazendo isso com o corpo, ó. Eu estou fazendo isso, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, a posição do corpo varia de acordo com a função do segundo grau. Isso é uma coisa que é difícil da gente entender de verdade, tá? Esse ponto aqui, deixa eu apagar isso aqui que eu não quero usar, só para vocês perceberem. Esse ponto aqui, ó, é o instante de subida. Tudo bem? Ô, gente, isso na matemática o Eloy chama de vértice, lembra? Isso é um vértice da parábola. Escuta, aqui, não na matemática. Quem é o x do vértice? Quem é o x do vértice? É o tempo de subida. Lá na matemática tem uma formulinha para calcular o x do vértice, não sei se vocês lembram. Tá? Menos b sobre 2a, alguma coisa do tipo, né? Que, na verdade, é o ponto médio das duas raízes, né? O x do vértice, lá na matemática, é o ponto médio entre as duas raízes. Veja como faz todo sentido, né? Tá. Quem é o y do vértice aqui? É a altura máxima. Lá na matemática, como é que eu calculo o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Aqui vai ser a altura máxima. Altura máxima. Tá? Beleza? Esse instante aqui, ó, é o instante onde o corpo retorna para o chão. Eu vou chamar isso aqui de tempo de voo. Tempo de voo. Tá? Isso aqui seria o tempo de subida. Isso aqui, ó, onde eu estou pegando aqui, seria o tempo de queda.
E a soma dos dois tempos é o tempo de voo. Esse tempo de voo ele vai ser bastante usado também na aula de lançamento. É o tempo de subida mais o tempo de queda. Detalhe, né? Os dois tempos são iguais. Tá bom? Agora, o que é interessante da gente fazer, e você não precisa escrever isso de novo, só observa, se você não quiser escrever. Eu posso imaginar, enquanto você olha para isso, o que está acontecendo com a velocidade. Então, vamos lá. O corpo partiu de uma velocidade v0, e na subida, a posição está variando de acordo com uma parábola. E a velocidade está variando de acordo com uma reta. Reta. Então, ó, isso aqui é o que acontece com a velocidade enquanto ele sobe. Quando ele atinge esse ponto aqui, ó, lá que o Eloy chama de vértice, a função do primeiro grau atinge o zero, né? Como que é o nome que a gente dá para quando a função atinge o zero? Tem uma raiz aqui, né? Raiz da função, tá? Aí, beleza. Na volta, a velocidade troca o sinal. Ela troca o sinal. Então, ela faz isso, ó. Ó. E aí, o corpo chega nesse instante aqui, ó, com a velocidade menos v0. A velocidade menos v0. Aí. Tá bom? Esses dois gráficos mostram basicamente o que está acontecendo durante o arremesso vertical. Aí. Beleza? Acabou, a teoria é essa. Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercícios. Página 13. Coloquei 6 questões, gente. Tem de arremesso e queda livre, tá? Tem de arremesso e queda livre. Questão número 1. Gente, tem um celular aqui no sofá. Alguém tá sem celular? Não é de ninguém? Dá uma olhada aí, vê se o seu celular tá por aí. Ali, ó. Questão número 1. Uma pedra é solta do repouso no alto de um penhasco de 20 metros de altura. Despreze a resistência do ar. Considere G igual a 10. Determine a equação horária de posição. Determine a equação de velocidade. Calcule o instante em que a pedra atinge o solo. E calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo. Então, um resumo de queda livre. Um resumo de queda livre. Então, você tem 20 metros. 20 metros. Aqui, se você lembrar das formulinhas, você resolve quase que imediatamente, tá? Eu vou fazer sem a formulinha, porque aí a gente consegue revisar um pouco de conceito, tá? Na queda livre, a velocidade inicial vale 0
a gente considera, né, dentro do nosso sistema de referência, que o corpo parte da origem. Então, a origem é lá em cima. E a gente também considera que para baixo é positivo. Para baixo é o sentido positivo. É basicamente isso que a gente fez na semana passada. Então, bora lá. Ele quer equação de posição e de velocidade. Então, vamos lá. Item A. Posição. Posição. S igual. Como ele partiu da origem, o S0 é zero, né? Vou colocar aqui a equação, vai. Espera aí. Mais A sobre 2 T2. Então, ó, isso aqui é zero. Tchau. Isso aqui também é zero, ó, porque ele parte sempre do repouso na queda livre. 0 é zero. E a aceleração vale 10. Então, a equação horária do carinha é 5t quadrado. 5t quadrado. Acabou. Isso aqui. Item B. Item B. No item B, ele quer a equação de velocidade por tempo. Então, ele quer o vovô ateu. Velocidade. V igual a V0 mais AT. Como ele parte do repouso, o V0 é zero para ele. Tchau. Como a aceleração é 10, então fica V igual a 10t. 10t. Tá aqui. Item C e D. No item C, ele pergunta assim: calcule o instante em que a pedra atinge o solo. Gente, você conhece a equação horária. Lembrando aqui um parênteses, tá? Você pode usar a fórmula do tempo de queda se você quiser, tá tudo certo. Para a pedra atingir o solo, ela tem que cair quantos metros? 20. Então, uma alternativa seria você dizer assim: em que instante a posição é 20? Em que instante a posição é 20? Ele vai cair 20 metros. Então fica assim, ó, B, C. S igual a 20 metros, que seria o solo. Seria o solo. Então fica 20 igual a 5t ao quadrado. 5t ao quadrado igual a 20. Opa. T ao quadrado igual a 4. 4. Então o tempo demora 2 segundos. O tempo demora 2 segundos. Tá? Pela formulinha do tempo de queda, você chega no mesmo lugar. D de dado. Qual a velocidade com que ela chega no solo? Para ela chegar no solo, ela teve que cair durante 2 segundos. Concorda? Para ela chegar no solo. Então, ó, alcança o solo. Alcance do solo em t igual a 2. Então, se eu colocar 2 na equação da velocidade, eu vou descobrir qual é a velocidade dela naquele instante. Então, V igual a 10 vezes 2. Pronto. V igual a 20. A gente tinha discutido também uma coisa na semana passada que você pode resolver de cabeça. Como a equação de velocidade é 10t para queda livre, né? Ela vai aumentando de 10 em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, instante 1, 10. Instante 2, 20. Instante 3, 30. Instante 4, 40. E assim vai. Tá? Beleza? Tá aí, então, a resposta da primeira questão. 2. 2 não é 7, tá? É 2. 2 não é 7. É 2.
Q2. Agora é o contrário. Um artista de circo faz uma apresentação de malabarismo. Em certo instante, deitado no chão, ele arremessa um pino verticalmente para cima, que atinge 4 metros de altura. Despreze a resistência do ar e adote G igual a 10. Determine a velocidade com que o pino foi lançado. Então, pera lá. Você tem um corpo com velocidade V0, que nós não sabemos qual é, só sabemos que é diferente de zero. E ele fala que ele anda 4 metros. Olha lá, o delta S ou delta H, vai. 4 metros. Pronto. Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Eu sei que a gravidade, neste caso, ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, eu poderia, por exemplo, usar Torricelli. Por que que eu poderia usar o Torricelli? Porque eu sei que lá em cima, a velocidade final dele é zero. Zero. Tá? Beleza? Então, vamos fazer por Torricelli. Pronto. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. E vamos substituir as coisas que eu tenho. Bom, a velocidade final é zero. Zero. Igual. A velocidade inicial é o que eu quero saber. O que nós queremos saber. Tá? Aqui só tem que tomar cuidado aqui com o sinalzinho. Porque assim, quando a gente adota a gravidade 10 negativa, a gente de novo está usando o sistema de referência como positivo para cima. Se eu estou usando positivo para cima, a gravidade tem que ser negativa. Então fica menos 20 vezes 4. Fica menos 20 vezes 4. Tá? Que é 2 vezes menos 10. Aqui eu já fiz direto. 2 vezes. Vou fazer direito aqui, vai. Mais 2 vezes menos 10 vezes 4. Tá? Acabando. Peraí. Nossa, não acabou o microfone ainda. Vou pegar outro aqui. Então fica. Essa ponta vai dar zoada, né? Porque vai ficar assim, ó. V0 ao quadrado igual 2 vezes menos 10 vezes 4 dá menos 80. Passa para o outro lado, dá 80. 80. Vai ter que deixar na raiz mesmo, né? Talvez dê para tirar uma coisa da raiz. 4 vezes 20, 2 raiz de 20. Ó. V0 igual a raiz quadrada de 80. Você pode pensar no 80 como sendo 16 vezes 5. Talvez seja uma possibilidade. E aí tiro 16 da raiz. Fica 4, né? Então o V0 fica 4 raiz de 5. 4 raiz de 5. Tá bom? Fechou? 3. 3.
Você faz uma pequena bolinha de papel e a lança verticalmente com velocidade 5. Quanto tempo a bolinha demora para voltar à sua mão? Qual a altura máxima atingida? Despreze a resistência do ar. Quanto tempo demora para a bolinha chegar lá em cima? De cabeça. Meio segundo. Conseguem perceber que é meio segundo? Por que que é meio segundo? Vamos ver. Vamos tentar fazer aqui, ó. Ele lançou a bolinha com velocidade 5 metros por segundo. Tá. A bolinha subiu uma altura H. H. A gente não sabe quanto é. Ó, você tem dois jeitos de fazer essa questão. Você pode fazer de um jeito um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido. Ele quer saber quanto tempo demora para a pedrinha voltar na sua mão. Quando ele fala voltar na minha mão, eu entendo o quê? Subir e descer. Lá em cima, a velocidade final é zero. O que a gente sabe sobre equação de velocidade no move? Para subida, né? V igual a menos 10t. Certo? V igual a V0 mais AT. A gravidade está para baixo. Então ela vale menos 10. Peraí. G igual a menos 10. Ups, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Então, por exemplo, você pode colocar aqui. Aliás, eu estou viajando, né? V0 menos 10t. V0 menos 10t. Tá aqui. Eu sei o V0. Eu sei o V0. Então fica 5 menos 10t. Se você quiser saber o tempo de subida, você põe quanto aqui? Zero. Zero. E se eu quiser saber o tempo total? Que número você põe aqui? Menos 5. Porque para pensar o seguinte. Ela sobe com 5. Para e desce. Quando ela chegar aqui no chão, a velocidade que ela vai ter não é exatamente o contrário dessa? Então, por exemplo, se você colocar aqui, ó, menos 5, você já vai achar direto o tempo que ela demora para voltar para sua mão. Isso é uma possibilidade. Se você colocar aqui 0, você vai ter que achar o tempo de subida, você dobra ele. Dá na mesma, tá? Joga ele para lá, então vai ficar 10 menos 10 igual a menos 10t, t igual a 1 segundo. Esse é o tempo de voo dela. Esse é o tempo de voo, tá? Para você fazer só uma conta. Tudo bem? Não custa nada para se achar meio e multiplicar por 2, né? Não é ela mesma. Agora, ele quer saber a altura. Ele quer saber a altura. Isso é no item A. Cálculo da altura. Altura. Tá bom. Para calcular a altura, eu vou usar. Você pode usar Torricelli, você pode usar sorvetão. Acho que dos dois jeitos deve dar. Ó, eu vou usar sorvetão. Se você quiser usar Torricelli, faz o teste para ver se deu certo. Tá? Qual que é a vantagem de você usar o Torricelli? Você tem a velocidade inicial. Você quer saber o ΔS. Você sabe que a velocidade final é zero. Então você faz exatamente como a gente fez aqui, ó. Só que nesse caso, a minha incógnita é quem? É o ΔS, no exercício em si, né? Aqui eu vou fazer por sorvetão. Então eu vou cancelar o S0, porque ele partiu da origem.
E aí, a equação horária fica como? S igual a S0 mais V0T menos 5T quadrado, né? É isso? 0 mais 5T quadrado. Só que aí você tem que tomar cuidado. Que número que eu vou substituir no T? Isso. Tem que substituir meio segundo. Por que que tem que substituir meio segundo? Ele não quer saber o instante que ele está aqui em cima. Desculpa, ele não quer saber quanto ele subiu. Ele vai atingir a altura máxima na metade desse tempo aqui, não é? Na metade do tempo de voo. Então, se eu colocar meio aqui, eu chego no valor. Vamos ver. 5 vezes meio menos 5 vezes meio ao quadrado. Olha lá. Assim. 5 vezes meio dá 2,5 menos meio ao quadrado dá 0,25 vezes 5 dá 12,5, eu acho. Não. 1,25, vixe. 1,25. 1,25, 0,25 vezes 5. Então ficou 2,5 menos 1,25, que dá 1,25. 5 metros. Tá aí. Ô, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Bom, acho que acabou aqui, né, o exercício. Isso aqui é outra resposta, tá? Ô, gente, olha para essa função aqui. Quais são as raízes dela? Essa aqui, ó. Quais são as raízes dessa função? 0 e 1. 0 e 1. Você não precisa fazer conta para chegar nesses números. O que que seriam as raízes dessa função, fisicamente falando? Traduz para mim isso. O que seriam as raízes dessa função do ponto de vista físico? São os instantes onde a partícula está no chão. Porque para você tirar a raiz disso aqui, o que que você vai ter que fazer? Vai igualar isso aqui a zero? Então, se você igualar isso aqui a zero, você tem os instantes em que essa partícula está no chão. Quais são os instantes em que a partícula está no chão? O zero e o 1. Esse 1, ele é uma raiz dessa função. Porque ele faz a função valer zero. E a outra raiz seria zero. Tá? Beleza? Tá aí. Próximo. Questão número 4. Para fazer a 4, pessoal, eu queria fazer uma coisa. Antes da questão 4. Na verdade, se você quiser anotar no caderno, se quiser estiver anotando no caderno, é um complemento de queda livre. Eu vou inserir ele na resolução da questão. Tá? Antes da gente ler a questão, vamos imaginar uma situação assim, ó. Você tem um corpo que vai cair uma certa altura. Até o chão. Até o chão. Tá. Ele cai a uma altura que eu vou chamar de Hzão, tá? Hzão. Então é daqui até o chão.
A gente sabe que quando um corpo está em queda livre, a posição dele é igual a 5t ao quadrado. Certo? Ou vamos colocar assim, vai. G sobre 2 t ao quadrado. Como a gravidade vale 10, S igual a 5t ao quadrado. Beleza? Tá. A gente já tinha discutido uma coisa sobre isso na aula da semana passada. Vamos fazer aqui uma tabela de posição em função do tempo. Aqui. Beleza. No instante zero, ele está no zero. Fechou? Né? Partiu da origem. Partiu da origem. No instante 1, ele está onde? Vou pôr um aqui. Fica nos 5 metros. 5 metros. Tá, agora eu vou precisar que vocês percebam uma coisa aqui. Cada quadradinho desse vale 5 metros para mim, tá? Cada quadradinho deste vale 5 metros para mim. Então vamos imaginar o seguinte: soltei o corpo, no instante inicial ele está aqui, ó, o zero. Tá. Isso aqui no instante t igual a zero. Passados 1 segundo, ele caiu 5 metros. Então agora ele está aqui, ó. T igual a 1 segundo. 1 segundo. Beleza. Deixa ele cair mais 1 segundo para ver o que acontece. Instante 2. Bom, no instante 2, substituindo no sorvetão, você vai ter 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20. Então ele está no 20. Espera aí, no instante 1 ele estava no 5. No instante 2, ele percorreu quanto? Do 1 para o 2? 15. Então ele desceu mais 3 quadradinhos. 2. Então, é mais ou menos aquilo que a gente tinha comentado semana passada, né? A cada 1 segundo. Peraí, ixi, calma que ela ficou doidaça. Ei, volta, volta. Aí. A cada 1 segundo ele anda mais. Porque ele está acelerando. Tá bom. No instante 3. Eu vou só fazer até o 4, tá? Vamos ver se acho que vai caber até o 4. No instante 3, ele passa a estar no 45. Então ele andou quantos quadradinhos? Do 2 para o 3. Ó, uma perninha a mais aqui. Do instante 2 para o instante 3, ele andou 25 metros. Então ele andou 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. É igual a 3. Rápido. Do instante 3 para o 4, ele vai andar quantos quadrados? Ele vai andar 7 quadrados. 7 vezes 5. Né? No primeiro ele andou 1 quadrado. Eu vou chamar de D. Ele andou 1 quadrado. 1 quadrado. 1 quadrado. Calma. Ele andou D. Do instante 1 para o instante 2, ele andou 3D. Sendo que quanto vale D? 5, né? No instante 2 para o instante 3, ele andou 5D. Tá bom. Aí põe o 4 aqui. Põe o 4 aqui. 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80. Então ele andou, ele estava no 80. Já tinha caído 80 metros. Então ele foi do 45 para o 80. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7D.
Tudo bem? Quanto ele vai andar do T4 para o T5? 9D, 11D, tá? E o D vale quanto mesmo? 5. Mas o D não vale 5 em qualquer lugar, tá? O D vale 5 aonde? Na Terra, porque a gravidade é 10. Então, a gente pode dizer que a cada instante, a- o quanto ele anda, o deslocamento que ele anda entre um instante e outro varia de acordo com esse padrão, tá? É, conhecer isto não vai ser uma coisa decisiva para você ir bem numa questão de movie, mas existem questões nas quais, se você conhece esta relação, você resolve ela rapidamente. Rapidamente, tá? Tudo bem isso? Tá? Vamos fazer a questão 4 agora. Legal. Questão 4. Uma bolinha é abandonada de uma altura dos H e percorre. Olha o que ele fala. Uma bolinha abandonada a partir de uma altura H e percorre no último segundo de queda uma distância de 3H sobre 4. Só que ele não fala quanto tempo de queda ela demorou. Ele fala assim: no último segundo, ela percorreu 3H sobre 4. Determina o valor de H. Para lá. Você tem a bolinha. Pronto. Aqui. Eu dividi a minha altura em 12 quadradinhos, tá? Vou chamar isso aqui de H, ó. H. 12 quadradinhos. Ele fala que no último segundo, a altura é 3H sobre 4. Tá. O quanto ela andou, né? Mas espera um pouquinho, gente. Se no último segundo essa bolinha andou 3H sobre 4, quanto que ela andou antes deste último segundo? Antes. O que falta para dar H, concorda? Quanto? Ela andou H sobre 4. Exemplo, vai. Vamos pegar uma coisa meio prática. Imagina que a bolinha caiu durante, sei lá, 5 segundos. No último segundo ela andou isso. Quanto ela andou nos outros 4 segundos anteriores? Isso aqui. Sei lá, a bolinha demorou 8 segundos para cair. No último segundo ela andou isso. Quanto ela andou nos 7 segundos anteriores? Que falta. Então tá, pera um pouquinho. 3H sobre 4H sobre 4. Quantas vezes a altura que ela andou no último segundo é maior do que a que ela andou nos anteriores? Quantas vezes esse número aqui, ó, é maior que esse? Ah, então eu posso dizer mais ou menos o seguinte: ela andou 3D antes e ela andou D, desculpa, ela andou 3D no último segundo e andou D antes. Então é uma coisa mais ou menos isso, ó.
Falou. Foi. Prontinho. Então, o que que eu percebo? Eu percebo o seguinte, ó. No último segundo, ela andou 3h/4, que seria isso aqui, ó. 3h/4. Tá. Nos segundos anteriores, então aqui é no último segundo. Último segundo. Então você pode dizer que ela demorou 1 segundo para descer tudo isso. Tá. Antes, ela andou isso aqui. H/4. H/4. Tá, mas como que eu represento antes, genericamente falando? Olha, se ela andou, vamos supor que ela caiu T segundos. T segundos. Então isso aqui vale T menos 1. T menos 1. Ou seja, o último segundo. Tá? Beleza? O que a gente consegue perceber? É aí que vem a jogada da questão, que é muito foda. Dá uma olhada para as relações entre as distâncias que ele percorreu nesses intervalos. Isso aqui é 3D. Isso aqui é D. Certo? Eu dou 3D e 3D. Tá bom. Espera um pouquinho. D e 3D não é a relação entre os deslocamentos no primeiro e no segundo segundo de queda? De novo, ó. D e 3D é a relação entre os deslocamentos no primeiro segundo e no segundo segundo de queda. Então, qual é a conclusão que eu devo chegar ao olhar para isso aqui? Se ele andou D e 3D, significa que ele caiu quantos segundos? 2. 2 segundos. O tempo de queda desse cara foi 2 segundos. 2 segundos. É bem difícil você. Na verdade, é bem difícil você perceber isso se você nunca viu essa particularidade dos deslocamentos. Tá? Ah, então pronto, acabou a questão. Por quê? Se o tempo de queda vale 2 segundos, por exemplo, se você sabe dessa relação, você sabe quanto ele caiu. Você já sabe o quanto ele caiu. Vamos calcular. Tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre G. Você pode usar a formulinha, por exemplo. Tá? O tempo de queda vale 2, igual raiz de 2h sobre 10, que é a gravidade. Para tirar da raiz quadrada, a gente eleva dos dois lados ao quadrado, né? Vou elevar aqui e aqui ao quadrado. Então fica quadrado, ã, ã, quadrado. 2 ao quadrado, 4, igual. Tira tudo a raiz aqui. 2h sobre G. Olha lá, vai dar 40 sobre 2. 40 sobre 2. Então, H igual a 40 sobre 2. Isso dá 20. Isso dá 20. Aí. Vou ficar aqui um pouquinho, peraí. Pessoal de casa.
Vou rogar uma praga para vocês. O ano que vem, exatamente nesse dia, nessa hora, vocês vão estar tendo aula de ciclo de Krebs. Vocês estão tão derretidos que vocês estão assim. Quem tá falando? Ciclo de Krebs, caralho. Onde você aprende ciclo de Krebs? Ciclo do Kleber. Na bioquímica. E o que você não tá fazendo se você não tá estudando bioquímica ano que vem, caralho? Não sei, professor. Ciclo de Kleber é foda. Tem uns aqui que eu sei que vão estar na aula de cálculo 1 também. Uns loucos aí. Né, Caio? Próxima. Questão número 5, gente. De uma altura igual a 40 metros, lança-se verticalmente para baixo. Olha só. Lança-se verticalmente para baixo uma bolinha com velocidade de 10. Ele não abandonou a bolinha. Não é bem uma queda livre. Não é bem uma queda livre. Então, pera lá. Então, 5. Você tem uma bolinha com velocidade inicial V0, 10 metros por segundo, tá? Para baixo. Depois de 1 segundo, lança-se do mesmo ponto, também verticalmente para baixo, outra bolinha com a mesma velocidade inicial da primeira. Qual a distância entre elas no instante em que a primeira bolinha atingir o solo? Então, tipo assim, a primeira bolinha, chamada de bolinha A, ela lançou com velocidade 10 para cair de uma altura H. Essa questão, um dos objetivos dessa questão é alertar vocês para o problema do tempo de queda, tá? Eu não posso usar, por exemplo, nenhuma fórmula de queda livre aqui, porque a bolinha não partiu do repouso. Não partiu do repouso, tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte: uma outra bolinha foi lançada 1 segundo depois da primeira. 1 segundo depois da primeira. E aí ele faz a pergunta. Ah, ele deu a altura, né? Peraí, esqueci de colocar aqui a altura. 40 metros. Quando essa bolinha bater no chão, a bolinha B ainda está caindo, não está? E ele quer saber justamente isso, ó. Qual a distância entre as bolinhas no instante em que a primeira bolinha atingiu o chão? Então, tipo, imagina o seguinte: no instante em que a bolinha A bater no chão, no instante em que a bolinha A bater no chão, a bolinha B está descendo ainda. Ela está descendo. Ele quer saber essa distância aqui, ó. X ou H. Não, tá bom? Lembrando que o tempo de atraso entre elas é de 1 segundo. Ô, gente, o que a gente podia fazer aqui? Eu acho que a primeira coisa que eu faria é calcular quanto tempo a bolinha A demora para atingir o chão. Vamos fazer isso. E aí, que equação que será que eu uso aqui? Eu não posso usar as formulinhas do tempo de queda. Eu posso, por exemplo, então vou escrever aqui, ó, cálculo do tempo de queda da bolinha A. Tempo de queda de A. Hum, tá. Eu vou usar, acho que sorvetão. Vou usar o sorvetão. Ó, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Tá. A gente vai considerar que a bolinha A partiu da origem, certo? Então, S0, 0. Eu não posso zerar esse termo da equação.
Não posso zerar esse termo. Por que que eu não posso zerar esse termo? Porque ele tem uma velocidade inicial que não é zero. Então eu jogo aqui, ó. S, a equação de posição dessa bolinha seria 10t mais 5t ao quadrado. Ó, essa é a equação, tá? 10t mais 5t quadrado. Lembrando que a gravidade é 10, dividido por 2 dá 5. Tá, e agora? Quero saber em que instante essa bolinha bate no chão. O que que eu faço com essa equação? Você põe aqui isso, você põe aqui o quê? 40. A bolinha não vai cair 40 metros até bater no chão? Então põe 40 ali. Põe 40. 40 igual a 10t mais 5t2. Vai ficar 5t2 mais 10t menos 40 igual a zero. É isso, né? Raízes. Soma das raízes. Soma das raízes. Menos b sobre a, né? Então, a soma das raízes tem que dar menos 10 sobre 5 dá menos 2. Soma tem que dar menos 2. Produto das raízes. Produto. Produto das raízes. C sobre A, né? E daria 40 dividido por 5. Dá 8. Então eu tenho que pensar em dois números cuja soma dá menos 2 e o produto dá 8. Não é possível isso, né? É menos. É menos 8, é verdade. É C sobre A, menos B sobre A e C sobre A, é verdade. Eu já falei, opa, deu merda aqui. Menos 8. E aí? Acho que é menos 4 e 2, né? Menos 4 e 2. Então as raízes são menos 4 e 2. Ô, gente, como a gente está trabalhando com tempo, qual é o tempo que a bolinha demorou para cair no chão? Menos 4 já era, né? Menos 4 já era. Tá bom? E agora, o que que eu faço? Ó, a bolinha caiu 40 metros em 2 segundos, concorda? Tá. Quando esta bolinha está no chão, já se passaram quantos segundos? 2, né? Tá. Nesse momento, então isso aqui acontece em t igual a 2, não é? Ó? T igual a 2 segundos. Nesse momento, a bolinha B está caindo faz quanto tempo? Isso. Então, para a bolinha B, enquanto para a bolinha A esse é o instante 2, para a bolinha B esse aqui é o instante 1 segundo, não é? Porque ela saiu atrasada. Ela saiu atrasada. Ela saiu 1 segundo depois que a bolinha A caiu. Tá bom? Beleza. Detalhe, né? Elas partiram do mesmo lugar. Elas partiram do mesmo lugar. A bolinha B, ela caiu uma distância X. A bolinha B caiu uma distância X. Ela foi abandonada com que velocidade, a bolinha B? Ele fala que é a mesma da A, né? Então, quer dizer, é o mesmo percurso. Tá, se ela andou 1 segundo, quanto ela andou em metros? Quanto ela andou em metros? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Então, aqui o segundo cálculo é, ó, cálculo da distância percorrida por B, em 1 segundo.
como elas estão na mesma situação, foram abandonadas com a mesma velocidade e tal, a equação horária para a bolinha B também é a mesma, né? Então, para a bolinha B, isso vale 10t mais 5t2. 5t2. Aqui, ó. Então, vamos lá. Ela caiu 1 segundo. Jup. Ela caiu 1 segundo. Vamos ver quanto que deu. SB igual 10 vezes 1 mais 5 vezes 1 ao quadrado. Vezes 1 ao quadrado. Vai dar 15, né? 15. 15 metros. 15 metros. Opa, então achamos o X, né? Eu achei este cara aqui, ó. Este cara vale 15 metros. 15 metros. Tá? Então, no momento que a bolinha A atingiu o chão, para ela tinham se transcorrido 2 segundos. Para a bolinha B, tinha se transcorrido 1 segundo só e ela tinha andado 15 metros. Ele quer essa distância aqui, ó, gente. Não é isso que ele quer? Deixa eu ver. Calcule a distância entre elas no instante em que a primeira bolinha atinge o solo. É isso mesmo. Então ele quer o H. Então o H, ele vai ser 40 menos 15. Então o H vai ser 25 metros. Seria essa distância aqui, ó. Tá vendo? Então a bolinha, no final das contas, né? Ambas as bolinhas percorreram 15 metros no primeiro segundo e depois percorreram 25 metros no segundo segundo. Tá? Beleza? Pode perguntar. Pode perguntar. Não tá? Não tá passando nada pela sua cabeça? É? Não? É você mesma, né? É que você olhou para cá e viu que as distâncias não bateram, né? É, eu falei para você que estava pensando alguma coisa. Ela olhou para cá, olhou para lá. Olhou para cá. Por que que não está batendo a distância? Vamos ver se alguém descobre. A proporção tá. Então, o problema aqui é o seguinte: ela não partiu do repouso. Esse é o problema. Ela partiu de uma velocidade inicial já. Tem um V0 aqui. Tem um componente. Aqui não, né? Aqui ela parte do repouso. Tá? Então não dava para pensar com esse disso aqui ali. Não dava, tá? Eu senti energia mental vindo, junto com o pensamento, puta, que horas acaba essa aula? Ah, é a última. Tenho planos, viu? 6. Questão 6. Um helicóptero sobe verticalmente em movimento uniforme com velocidade 10 metros por segundo. Ao atingir uma altura de 75 metros, um pequeno parafuso desprende-se do helicóptero. Desprende-se do helicóptero. Quanto tempo o parafuso leva para atingir o solo? Despreze a resistência do ar e considere que G é 10. Espera aí, vamos desenhar isso aqui. Vai lá. Tá, antes de desenhar, espera aí, vamos pensar nisso.
Imagina que o canetão aqui seja um parafuso. Aí, e a minha mão seja o helicóptero. Então, o helicóptero está fazendo isso, ó. Certo? Está subindo. Num certo momento, o parafuso desprende. Ô, gente, no momento que o parafuso desprendeu, qual a velocidade dele? É a do helicóptero. Ele está preso no helicóptero. Está preso no helicóptero. Então, não é um problema que ele foi abandonado. Só que tem um problema ali um pouco maior, porque no momento que ele é solto, no momento que ele é solto, a velocidade dele está apontando para cima. Para cima. E ele está, nesse momento, a 75 metros do chão. Setenta e cinco metros do chão. Tudo bem? Agora, para pensar. Nessa circunstância, o que vai acontecer com esse parafuso no momento que ele for solto? Isso. Ele vai subir um pouquinho, parar, começar a despencar. Faz sentido? Porque ele tem uma velocidade para cima. Ele vai subir um pouco, parar e depois cair. Tudo bem? Então, assim, você tem dois jeitos de fazer essa questão. Eu vou fazer pelo jeito mais rápido, só que ele é um pouco. Não é que ele é difícil de pensar. Ele vai contra, talvez, aquilo que vocês tentariam fazer de primeira. Por exemplo, o que muitas pessoas vão fazer aqui? Falar, professor, peraí, tive uma ideia. Descobre quanto tempo ele demora para subir e depois faz uma queda livre. Isso é uma possibilidade. Dá para fazer assim? Dá. Só que isso vai incorrer numa série de problemas. Eu vou ter que descobrir primeiro quanto tempo ele demora para subir. Isso não é tão difícil. Vocês conseguem perceber de cabeça quanto tempo ele demora para subir? Hã? Um segundo. Por que um segundo? Porque ele não vai desacelerando de 10 em 10, que a gravidade está para baixo. Né, ó? A gravidade está para baixo. Ela vale 10. Na verdade, ela vai valer menos 10, né? Então, o que você poderia fazer? E dá para fazer assim, tá? Descobre quanto tempo ele demora para subir. Você vai chegar em um segundo. Descobre quantos metros ele sobe em um segundo. Você pode usar um sorvetão aqui. Ou então usar um Torricelli. Pega essa quantidade de metros que ele sobe, soma com 75 e faz uma queda livre. E acha o tempo de queda. Então, o tempo seria um segundo mais a queda. Um segundo mais a queda. Isso é uma forma de fazer, tá? Eu vou tentar resolver de um jeito um pouco mais rápido. Porque é o seguinte, existe uma equação horária, não existe? Para esse corpo? Existe uma equação horária de posição. Posição. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Ô, gente, para que serve uma equação horária de posição? Não é para a gente saber em que instante ele está numa certa posição? Tá bom. Então, olha a minha ideia. Como a gente está falando de um movimento para cima, eu vou adotar para cima positivo. Eu vou adotar para cima positivo. E vou adotar a origem no solo, como a gente sempre faz. A origem no solo. Ah, mas então nesse caso, Danilo, ele não está na origem, né? Não, não. Ele está em que posição no início? 75. Então você monta uma função horária para este querido da seguinte maneira, ó. S igual. Qual é a posição inicial dele? 75.
Opa, faltou um T aqui, né? Pera aí, gente, perdão. Faltou um T aqui. Desculpa. A sobre 2T quadrado. Tá. Mais V0T. V0 é 10. Vezes T. Então, mais 10T. Beleza? Mais A sobre 2T quadrado. Cuidado aqui com o sinal. Como a gravidade está para baixo, eu ponho menos 5T2. Pronto. Agora, diz uma coisa para mim. No instante em que esse cara estiver no solo, qual é a posição dele? S igual a 0 significa que o corpo está no solo. E ele não quer saber exatamente isso, em que instante ele está no solo. Então você manda essa equação valer zero. Você manda essa equação valer zero. Que seria uma raiz da equação. Então, o número que você colocar aqui e der zero é o instante em que ele está no solo. Tá? Deixa eu fazer um comentário rapidamente sobre isso. Rapidão. Ó, que talvez isso ajude você a entender o que eu estou falando. S em metros e T em segundos. Ó, gente, se você pegasse um gráfico, imagina essa situação aqui, só que transpondo para um gráfico de posição por tempo. Posição por tempo. Ela ficaria assim, ó. Opa. Ai, diante. Ó. O corpo partiu da posição 75 metros, subiu um pouquinho até atingir uma altura máxima e depois despencou. Eu quero saber esse instante aqui, ó. Ô, gente, olha uma coisa aqui para mim, por favor. Onde está a segunda raiz dessa função? Está no tempo negativo. Na matemática, se você fosse desenhar o gráfico da parábola, ele ia extrapolar para cá, ó. Seria uma coisa assim, ó. Então, provavelmente, a hora que a gente resolver essa equação horária, a gente vai chegar em duas raízes. Uma eu vou desprezar. O tempo negativo eu vou desprezar. Tá bom? Vamos lá. Ah, soma das raízes. Ai, Jesus. Eu já tô meio zoado já. Soma é menos B sobre A, né? Vai me ajudando. Menos B sobre A. Vai dar 2, né? A soma é 2. Produto. C sobre A. C sobre A. 15 sobre 5. Tá. Desculpa, CT. Eu falei a resposta, idiota. Produto. Dá. Não, dá menos 15, né? Menos 15? Menos 15. Então eu tenho que pensar em dois números cuja soma dá 2 e o produto menos 15. 5 e menos 3, né? Então as raízes são ou o tempo é igual a 5 ou o tempo é igual a menos 3. Aí. Ele é um jeito mais difícil de pensar, mas é uma conta só. Tá? Esse é o tempo que a gente desconsidera. Então, o tempo vale 5 segundos. Tá bom? O que vocês acham de a gente almoçar mais cedo hoje? Então tá bom. Hoje a gente almoça mais cedo. Mas vai ter volta, tá? Vai ter volta. Tá bom? Beijos, gente. Besitos.